Graça e paz, igreja. Amém. Dá vontade de ficar louvando, né? A noite toda. Ainda mais que as canções que tocam realmente no nosso coração, essas que falam do amor do Senhor. Louvado seja Deus. Nossa equipe de cântico hoje escolheu a dedo. Quase fez eu chorar, mas como eu sou durão, eu chorei só um pouquinho. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Dona Ruth fica ali entre Juízes e 1 Samuel. Ficou mais fácil? Vamos ler os 5 primeiros versículos do livro de Ruth, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Santo e amado Deus, mais uma vez nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, a começar em mim, ó Deus, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, e que se o Senhor não abrir, ó Deus, o nosso entendimento, nós de forma alguma entenderemos aquilo que o Senhor tem para nós. Então, ó Pai, seja exaltado através de Ti mesmo em nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos começar hoje uma caminhada de 7 exposições, seriam 8, mas vão ser 7 exposições, no livro de Ruth. Um livro pequenininho, 4 capítulos apenas, 85 versículos, que conta uma história fantástica, uma grande e linda história de amor. Mas pastor, você fala de história de amor e só morreu gente. Nos 5 primeiros versículos já morreu uma ruma de gente. E nós vamos entender isso. Então, esse livro trata de um homem e de sua família, de um destino. Os comentaristas bíblicos vão chamar esse livro de história perfeita. Eu gosto de história de amor, que parece que história perfeita é uma coisa que não existe. Mas nós vamos entender lá no último versículo de Ruth, que realmente é uma história perfeita. Esse pequenino livro fala de reconciliação, fala de perdão, fala de reconciliação entre nações, fala de reconciliação entre pessoas que buscam o Senhor, pessoas que buscam abrigo debaixo das asas de um Deus vivo. Assim como nós vamos ver lá no capítulo 2, versículo de número 12. Vamos falar de um cidadão também chamado Boaz, do relacionamento dele entre ele e Ruth, e vamos mostrar ali, através da exposição da palavra de Deus, que os israelitas e os gentios são personificados nesses 2 personagens. Ou seja, todos nós somos personificados nessa família e nesses 2 personagens finais. Amados irmãos, além de um amor e de fé, pessoal de Ruth, também foi exigido de Ruth encontrar abrigo debaixo das asas do nosso Deus, o Deus de Israel. O livro de Ruth é uma história de drama familiar, sim. E aqui, quem de nós pode dizer que nunca passou, ou talvez nunca vai passar, por um drama familiar? O livro de Ruth nos faz colocar de face a face com o drama. Não o dramalhão, mas o drama de viver. Talvez você esteja confuso, mas eu não tenho drama, a minha vida é mó legal. Será? Será que se nós escafucharmos a fundo a nossa própria vida, olhar no espelho dos nossos olhos,
Não veríamos ali algumas situações adversas pelas quais nós não queríamos passar? Esse livro vai tratar de um drama da crise financeira. Aqui ninguém tem. Esse livro vai tratar do problema de imigração. Aqui quase ninguém veio de fora. Não é verdade? Todo mundo nasceu em Rondônia aqui, eu acho. Aqui esse livro vai falar de doença. E aqui quase ninguém fica doente. Isso é uma bênção. Essa cidade é uma... Vai falar de problema de viuvez. Quase não conhecemos viúvas, não é verdade? Vai falar do problema de pobreza. Vai falar do problema de amargura contra Deus. Olha como esse pequeno livro, 85 versículos, divididos em 4 capítulos, onde nós vamos procurar expor em 7 exposições, ele é tão rico, tão maravilhoso. Mas esse livro ele não fala somente de dramas familiares, de pobreza, de viuvez, de amargura, de doença, imigração e problema financeiro. Mas esse livro fala da força da amizade. Nós vamos observar nas exposições a força da amizade que Deus coloca. Nós vamos observar nas exposições que esse livro fala da beleza da providência de Deus. Da soberana providência de Deus. Esse livro também vai falar sobre a recompensa de virtude, ou de virtudes. Às vezes nós olhamos para as coisas que fazemos e dizemos, não vale a pena. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena se guardar do mundo? Será que vale a pena ser membro da igreja? Será que vale a pena ser do hall de membro da igreja? Nós vamos observar isso. Não agora, mas no decorrer do livro. Amados irmãos, nós, em cunho de introdução, nós não sabemos quem escreveu o livro de Ruth. A gente não sabe se foi Ruth, se foi seu Zé, se foi seu João, se foi talvez Samuel, nós não sabemos. O que sabemos é que esse livro ele é rico, ele é precioso, ele é de uma literatura maravilhosa. Esse livro foi escrito, e o versículo 1 já nos diz, no tempo em que julgavam os juízes, ou seja, num tempo turbulento. Num tempo de quando nós lemos o livro de Juízes, eu creio que você que já leu a Bíblia toda, já passou pelo livro de Juízes, e é um dos livros mais chatos de vencer, porque é João que morreu. É um livro difícil de ler, um livro cheio de genealogia, mas quando nós olhamos o livro de Juízes, nós vemos que na época que julgava os juízes, o povo fazia o que dava na telha, fazia o que queria, fazia o que achava justo, fazia o que achava prazeroso. Foi exatamente nessa época que esse livro foi escrito. Um período longo, de aproximadamente 350 anos, que começa depois da morte de Josué e vai até a coroação do rei Saul. Então, um período longo que julgavam os juízes em Israel. Um período que o povo fazia o que queria, aí entrava num problema sério, Deus levantava um juiz, ia lá, livrava o povo ficava aliviado, esquecia de Deus, voltava a fazer tudo errado de novo. Quando estava difícil, lembrava de Deus, clamava a Deus e Deus levantava o povo de novo e ficava nesse alto e baixo. Era a época que julgavam os juízes. Era uma época de instabilidade política, cada um fazia o que queria. Era uma época de um colapso moral, cada um fazia o que achava certo, nas suas tendências, na sua cabeça. Era um problema também de infidelidade espiritual, eles esqueciam de Deus. E essas foram as 3 principais marcas da época que o livro de Ruth foi escrito. Na verdade, a volta para Deus, nessa época, ela era superficial. Você já viu quando um menino peca? Para não falar os homens velhos, as mulheres mais velhas. O menino quando peca, aí eles ajoelham, ai Senhor, nunca mais eu vou fazer. Mas rapaz, parece que nem fecha a boca. Já está lá no pecado de novo. Essa é a época dos juízes. O povo, eles voltavam para Deus de forma superficial. Um povo que só buscava Deus para se ver livre das suas angústias. Mas logo que a mão de Deus se manifestava fazendo e trazendo um livramento, o povo voltava a se rebelar contra o Deus Altíssimo.
Amados irmãos, o povo buscava Deus por aquilo que podia receber de Deus. O povo buscava Deus e não estava interessado no que Deus era, no que Deus fazia, no que Deus podia fazer, mas apenas neles mesmos. Eles buscavam a Deus com propósitos egoísticos, ou seja, olhando para o seu próprio umbigo. Existem 3 fatores que desafiam a fé, que desafiam a providência divina, ainda hoje nos nossos tempos, que são outros deuses. E talvez você diga: não, pastor, mas eu não tenho outros deuses. Lembra que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Que nós fabricamos os nossos próprios ídolos? Outros deuses são um problema. Cultura dividida. O conselho, via de regra, passa por esses momentos. Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Por que faz desse jeito? Por que faz daquele jeito? A cultura está dividida, as igrejas às vezes também divididas, pensamentos divididos. E o que incorre nisso? A nossa igreja, por ser bíblica, sofre os ataques da divisão. Pensamentos divididos, ideias divididas, e a cultura tem dividido a nossa igreja, tem dividido opiniões, tem dividido pensamentos. Nossa, quando eu falo a Igreja Presbiteriana do Brasil, não estou falando da segunda não, que louvado seja Deus, aqui está mantendo, gente. Mantém firme aí. Né, pastor? Nosso pastor aqui bicho é bruto. Porque tem que se manter firme. Porque a cultura está dividida. E por fim, o problema do mal. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos um mal que habita em nós. Tem um pecado que nós temos de estimação. Tem um pecado que nós alimentamos todos os dias. Então são problemas verdadeiros. São problemas atuais. E eram também problemas na época que Ruth foi escrito. O livro de Ruth é um reservatório de lições magníficas, que são verdadeiros tonificadores. Lembra do biotônico Fontoura? Eu acho que não existe mais. O pastor Evans tomou muito biotônico Fontoura com ovo de pata. Né? e emoção Scott. O livro de Ruth é esse combinado, essa bomba energética, sabe? Para nos potencializar, para potencializar nossa alma contra o dia mal. Porque se você não está passando o dia mal, querido, você não vai passar. Isso não é praga, ok? Porque todos nós que estamos nessa terra iremos passar por dias maus. Observe, queridos, Romanos 8, 28 vai dizer... Paulo vai dizer lá: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, veremos soberania e providência de Deus no livro de Ruth. Se nós confiarmos plenamente, se nós formos tonificados, se nós aprendemos a olhar para a vida com o olhar de Deus, se a nossa alma é tonificada, nós somos preparados para a enxurrada que vai vir contra mim e contra você. Se você é um crente verdadeiro, você vai passar por isso. Você vai passar por situações difíceis. E aí nós já entramos na primeira exposição. Porque a primeira exposição vai falar sobre escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Então o meu convite inicial é que você embarque comigo nessa viagem, dessa linda história de amor, chamada Ruth. O livro de Ruth. Uma linda história de amor que vai nos levar de encontro ao nosso Senhor Jesus. As crianças estão com um papelzinho de anotação? Não estão? A Lorena está anotando ele na mão. O diácono vai fornecer para as crianças. Vocês já perderam a introdução, está vendo? Mas vocês são bons de memória e vão lembrar. As nossas crianças precisam participar do culto anotando todo o sermão. Então, vamos entender um pouco mais sobre o livro de Ruth, um pouco mais sobre a saga dessa família. Quando nós olhamos para a situação que Ruth estava enfrentando, Ruth não, a família de Elimelec, que Ruth estava de boa lá em Moab, ok? Esquece Ruth por enquanto. Vamos falar da família de Elimelec. Estava ali vivendo em Belém, ou em Efratas, ou Belém, Efratas, que situa-se na mesma localização. O que significa Belém? Belém significa casa do pão.
E aí é interessante que Hernandes Dias Lopes ele fala assim: faltou pão na casa do pão. É como se você fosse na padaria cedo comprar pão e não tivesse. Nesse caso, estava tendo fome na terra onde não podia faltar comida. Na terra que mana leite e mel, na terra que tinha tudo de bom e do melhor, estava faltando pão. Estava em situação difícil. O negócio é que Elimeleque pega a sua família e foge da fome. Entretanto, ele não consegue escapar da fome espiritual e acaba por morrer. Quando falta pão na casa do pão, a solução, minha amada igreja, não é abandonar a casa do pão. Quando falta pão na casa do pão, a solução é buscar naquele que tem um pão com fartura, aquele pão que nunca se extingue, aquele pão que nunca acaba, aquele pão que uma vez que você come, você sacia sua fome, nunca mais você terá fome. Mas a fuga, por mais que pareça legal, talvez você esteja pensando: mas pastor, eu faria o mesmo. Se aqui em Paraná começar a faltar comida, eu vou pegar descendo. Eu vou para outro lugar. Às vezes as pessoas até comparam o livro de Ruth com o êxodo do nordestino, aqui para São Paulo, para o Rio. Mas não tem nada a ver. Lembra? A época que julgava os juízes, o povo estava fazendo o que queria. Deus estava pesando a sua mão sobre a igreja. Então, eles fugiram dessa situação. É interessante que a Bíblia ela fala de circunstâncias que nós devemos fugir. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 2,2, a Bíblia manda a gente fugir das tentações sexuais. A Bíblia manda a gente fugir do diabo. A Bíblia diz que nós devemos fugir do diabo, resistir ao diabo, fugir da tentação. Nesse caso, ser forte é fugir. Mas no caso que nós estamos falando aqui, do contexto do livro de Ruth, não era. A circunstância de fugir aqui era um gesto insensato, era um gesto perigoso, porque ele havia perdido a dádiva do pão, mas não perder o doador do pão. Deus continuava reinando sobre Belém. Amada igreja, quando falta pão espiritual na igreja, a solução não é abandonar a casa de Deus, mas buscar aquele que pode restaurar e nos dar pão com fartura. Parece lógico, mas não é. Às vezes, quando a igreja não faz aquilo que nós queremos que a igreja faça, geralmente a gente fala: eu não vou mais porque eu não caibo mais nessa igreja. O que acontece aqui em Belém é que essa família fugiu, provavelmente uma família boa de situação financeira. Aconteceu muito no início desse ano, quando mudou a presidência, muitos pegaram descendo aí para os Estados Unidos, porque eu não tenho condições de morar no Brasil, em vez de lutar pelo Brasil. Em vez de orar, o Deus que é o Deus do Brasil, o Deus da nação, mas não, prefere abandonar o barco, a lutar, a orar. É interessante também alguns nomes, a cunho de introdução, porque geralmente eu não vou falar isso nas outras exposições. A palavra Elimeleque, aí é para as crianças que gostam de anotar, isso é bom. A palavra Elimeleque, ou o nome Elimeleque, significa: meu Deus é rei. Olha que interessante. Eu usei também essa lógica no livro de Filemão, que os nomes não coadunavam com as ações. Elimeleque, meu Deus é rei. Mas ele não confia nesse rei que vai suprir a sua casa. Ele fala: eu vou embora. Eu vou pegar descendo. Ele busca sair, ele foge, não fazendo jus ao seu próprio nome. O nome Noemi significa amável, encantadora, agradável, doce. Doce. Hoje o presbítero Márcio pediu uma oração de uma mulher que tivesse uma voz doce, né? Geralmente todas as mulheres têm uma voz doce. Só que Noemi, ela vai chegar num ponto, e nós vamos ver isso mais para frente, que ela fala: eu não quero mais ser chamada de doce, e sim de azeda, de amarga. Nós vamos ver isso mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Malom significa estar enfermo, e Quilion significa enfraquecer, definhar. Os nomes bem peculiares, né? Não bote esses nomes nos seus filhos não, viu gente? Malom e Quilion, porque enfraquecer e definhar não vai pegar bem, certo?
A palavra aqui que nós vemos também, outro nome interessante, Orfã, significa firmeza. E Ruth significa amizade. Então grave esses nomes, que vai fazer muito sentido depois nas exposições. Então vamos deixar esse negócio de introdução de lado aqui. Vocês já entenderam o livro de Ruth, vocês já estão expert no livro de Ruth agora. Se não estiver, você vai entrar no canal do YouTube da igreja e vai assistir de novo a introdução. E aí você vai gravar isso na sua cabeça. Porque faz todo sentido no desenrolar do livro. Mas nós vamos falar então da primeira exposição, que são de escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Quando é partido da desobediência, está fadado ao insucesso. Eu postei, eu e meus videozinhos de internet, eu postei nos meus stories esses dias atrás um desenho do Boi Ferdinando. Mandei para alguns em off ali e mandei também no stories. Ele para de frente de um pé de maçã e fala assim: se essa maçã não cair até eu contar 3, eu não vou. Eu não vou. Ele está buscando com Deus. Aí ele começa, a maçã cai. Aí ele vai numa pedra e olha e fala assim: se essa pedra estiver aqui até eu contar 3, eu não vou. Aí ele fala, passa uma águia, pega a pedra e vai embora. Ele ainda briga com a águia. O que é que você precisa de uma pedra? Por fim, ele olha para um ovo, num galinheiro e fala, se esse ovo não chocar, eu estava a contar em 10, eu não vou. Aí ele começa, aí o ovo começa a estalar, ele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Você entende? Às vezes nós queremos fazer escolha, queremos fazer prova com Deus e queremos que Deus jogue o nosso jogo. Diz que tinha uma mulher em frente a uma vitrine, querendo comprar um sapato, mas era muito caro. Não era minha, porque a minha mulher é econômica. Aí estava lá em frente da vitrine e tinha prometido para o marido que tudo ali ia perguntar para Deus. Aí ela virou para um lado, virou para o outro e falou assim: se essa mulher que vem ali agora falar comigo, é porque é para eu comprar o sapato. Aí a mulher chegou e falou assim: e aí, minha filha, tudo bem? Entende? Usando as coisas de Deus ao nosso favor. Se a mãe dessa mulher não fosse falar com ela, logo então, seria realmente um negócio estranho. Nós às vezes fazemos escolhas perigosas. E Elimeleque fez uma escolha perigosíssima. Mas nós vamos ver, em primeiro lugar, uma família, diante dessa escolha, que ela é atingida por um drama da pobreza, um medo da pobreza. A fome chega a Belém e atinge a todos. O verso 1 diz que no dia que julgava o juízo, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. A fome chega para todos. Possivelmente, como já dissemos, esse fato ocorreu no período ali de Juízes, quando os midianitas dominaram Israel e saquearam a terra, ou seja, produziu a fome na terra. A opressão dos midianitas, que tinham invadido a região de Belém, foi a vara de disciplina de Deus para colocar o povo que estava rebelde, para voltar para os caminhos do Senhor. Então essa família começa a ver um drama de uma possível pobreza, de ver os seus bens acabando, de ver os seus bens saqueados, e falou, não, eu não vou ficar aqui para ver o final disso. Não vou pagar para ver. Mas o interessante é que ninguém escapou daquela situação difícil. Todos ali na região de Belém de Judá estavam passando pelo mesmo problema de Elimeleque, e nós não vimos ali uma saída em massa da população de Belém. Vemos ali a família de Elimeleque. Então, até mesmo as famílias mais abastadas de Belém sofreram as dolorosas consequências desse saque impetuoso, impiedoso dos midianitas. A fome atormentou a família de Elimeleque, e ele, sem consultar a Deus, saiu em busca de um abrigo até Moabe. Eles vão para uma terra que eles não poderiam ir. E nós vamos ver daqui a pouquinho no segundo ponto. Eles não consultam a Deus para tomar uma decisão. Eles não oram antes. Eles não se colocam na brecha independência de Deus. Mas sim, eles dizem, eu vou. E é interessante que parece que eles queriam passar apenas um pequeno tempo em Moabe. Sabe quando fala assim, eu só vou passar essa situação, daqui 4 anos eu volto? Mas o texto vai falar que eles ficaram 10 anos, quase 10 anos
tentando fugir da fome, tentando fugir da pobreza, tentando fugir dos percalços que estavam acontecendo em Belém Efratas, eles encontram então a morte. Mas nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Em segundo lugar, uma família que faz escolhas erradas, ela também é atingida pelo drama da imigração. Ir ou não ir? Ficar ou como fazer? Como saber? Como entender? No versículo 2 diz que esse homem chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os seus filhos chamavam Malom e Quilion, e eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Essa família fugiu da crise. E em vez de enfrentar essa crise, em vez de estar diante de Deus, diante da crise, eles preferem sair, fugindo da crise. Eles buscaram um abrigo na terra estrangeira, em vez de enfrentar na sua própria terra. Irmãos, só um parênteses aqui. Às vezes nós estamos enfrentando situações pessoais, lá dentro do coração. Aí a pessoa fala o quê? Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de imóveis, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de língua, eu vou mudar de roupa, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de filho, vou mudar de tudo. Ou o homem pode falar, vou mudar de mulher, achando que fazendo isso vai resolver o seu problema. Basicamente, ele pensa que se ele saísse dali, os problemas dele iriam acabar. Talvez a pessoa fale, eu vou sair de tal lugar para tal lugar, porque os meus problemas estão ali, são territoriais. Isso é para quem pensa em problemas territoriais. Nós, crentes que sabemos que Deus domina em toda a vastidão, em todo o universo, sabemos que o mesmo Deus que nos protege aqui, nos protege acolá. Entretanto, Deus, aqui Ele pedia para eles não saírem, para eles se manterem. Nós precisamos nos manter em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossa igreja, lutando pelo bem comum. Nós não podemos nos acovardar e achar que mudando nós vamos conseguir resoluções de nossos problemas. Nós não vamos. Amada igreja, a imigração aqui aparece de uma forma ruim. Mas pastor, você não veio da Bahia? Vim. E outros aqui vieram de Minas, de Paraná, do Espírito Santo, de outros lugares. Mas não é esse o problema. Como eu disse, o problema aqui era espiritual. Lembra que só existia templo em Jerusalém? E se eles saíssem da sua terra, eles não teriam como mais adorar a Deus? Você já imaginou nisso? A pessoa não pensa, por exemplo, para onde vai se tem igreja. Eu acho que eu contei aqui no sermão passado. Mas eu vou contar de novo, porque eu não tenho memória boa nesse aspecto. O pastor foi arguído assim, num grupo de WhatsApp. Pastor, quem sabe da cidade tal tem igreja boa, reformada, calvinista? Aí o pastor fez uma contra-pergunta. Aliás, o pastor perguntou, por quê? Não, tem umas ovelhas minhas que mudaram para lá para trabalhar, e agora quer saber se tem igreja. Aí o pastor disse assim, eles não deveriam primeiro saber se tem igreja, para saber se pode aceitar o trabalho? Só se eles forem plantadores de igreja. Mas geralmente a gente muda, a gente vai, a gente vem, por causa do trabalho, e esquece do primordial que é a adoração. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja é longe. A igreja é longe, mas corta a cidade a pé, vai lá do outro lado, a pé. Por causa de finança, por causa de saúde, mas a igreja é longe. A igreja não é perto, é por isso que eu não vou. A igreja demora demais. A imigração deveria ser uma coisa boa quando é feita debaixo da mão de Deus. Ela é uma coisa maravilhosa quando é feita debaixo da mão de Deus, debaixo das ordens do Senhor, debaixo da dependência de Deus. Então, a imigração pode trazer mais dor do que alívio, que foi o caso de Elimeleque. A imigração pode trazer mais lágrimas do que consolo. A imigração pode trazer mais perdas do que ganho. A imigração pode trazer morte ao invés de vida. A maioria dos imigrantes ainda hoje sofre muitas perdas no âmbito familiar. As famílias são machucadas, são enfermas.
Alguns imigrantes relatam que o dinheiro que eles ganham não compensa o fracasso da família. Esse eu estou dizendo daqueles que vão embora do Brasil para trabalhar e deixam a sua família aqui. A pessoa sai do país em busca de ganhar dinheiro e deixa a sua família aqui. E o que ele ganha lá não vai ser suficiente para compensar o fracasso da sua família. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam ir. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam fazer planos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa fazer isso, e eu preciso fazer isso, debaixo da mão de Deus, orando ao Senhor. Hoje, muitos homens, e aí realmente a palavra homem aqui não é para todo mundo, não, é para homem mesmo. Muitos homens estão perdendo a capacidade de enfrentar as crises. Estão perdendo a capacidade de encarar o problema. É mais fácil fugir, mas também é muito mais perigoso. Muitos já não sabem mais administrar uma crise no casamento. Há aqueles que não sabem lidar mais com as tensões familiares. Há aqueles que brigam e se desanimam ao sinal da primeira tempestade. Muitos não sabem lidar com a crise na igreja e preferem abandonar a casa do Senhor, a buscar em Deus uma solução. Cuidado com a imigração. Em terceiro lugar, uma família que faz escolhas erradas, ela também é atingida pelo drama de perdas consecutivas. Olhando para Ruth, do verso 3 ao verso 5, nós vemos que em Moabe, Elimeleque, Malom e Quilion não encontraram a sobrevivência que eles tanto almejavam, a segurança que eles tanto almejavam, mas eles encontraram ali a morte. A morte não respeita, queridos, a idade, a morte não respeita a beleza, a morte não respeita a força. A morte, quando ela vem, e não há o que nós possamos fazer, não tem como negociar. Dona Morte, me leve daqui um mês. Amada igreja, Noemi ficou viúva, Noemi ficou pobre, Noemi ficou sem filhos e em terra estranha. Eles saíram para fugir da crise e deram de cara com a crise. Mas pastor, qual o problema de Moabe? Qual o problema de Moabe? Não era em Moabe que tinha comida? Mas Moabe, queridos, lá em Gênesis 19:37, mostra que a geração da pessoa que dá nome a essa cidade já não foi legal, que é proveniente de um incesto, ou seja, de sexo da filha com o pai. De quem eu estou falando? Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, sai Ló, as suas filhas e a sua esposa. A esposa de Ló, com o coração infeccionado pelas coisas que ela tinha deixado para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Deus dá ali essa punição a ela. Então, Jó e suas filhas vão habitar fora ali de Sodoma e Gomorra, e as meninas, com medo de faltar descendência, embebedam do seu pai e dormem com o pai. E dali nasce Moabe. Observe, a coisa já desandou daí. Mas não tendo este problema mais, lá em Números 22, de 1 a 6, narra uma história de Balaque, o rei dos Moabitas, que ele faz o quê? Ele envia Balaão para amaldiçoar os israelitas. Lembra lá da história da mula que fala, vocês conhecem a história, eu não vou ler não. Só para dizer o que é Moabe, só para situar onde é Moabe. E por fim, Deuteronômio 23, 1 a 6, nos mostra que os moabitas foram reprovados por Deus, por eles não terem sido hospitaleiros com os israelitas, quando os israelitas saíram do Egito. Eles pediram passagem pelas terras de Moabe, e os moabitas falaram que não. Era uma terra que não era abençoada por Deus. Observe, o homem faz uma escolha errada, põe a sua família nessa escolha errada, viaja para uma terra errada, numa situação errada, num tempo errado, ou seja, ele estava todo errado. E o que isso leva? O drama de perdas consecutivas. Noemi sofreu a mais profunda e consecutiva perda da sua vida.
Ela saiu de Belém por causa dos bens materiais. Eu não posso perder minhas coisas, por causa dos objetos. Contudo, em Moabe ela perdeu não apenas as coisas, mas em Moabe ela perdeu as pessoas, que é muito mais importante em nossas vidas. Ela não perdeu apenas pessoas, mas perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Irmãos, vocês conseguem se locar nessa história? Se transportar para dentro dessa história e entender tudo que essa mulher perdeu por causa de escolhas erradas, escolhas perigosas. Ela perdeu as pessoas, ela perdeu não apenas dinheiro, mas perdeu os relacionamentos. Não apenas o supérfluo, mas ela perdeu o essencial. Ela, além de perder os 3 homens da sua família, Noemi ficou sem qualquer herdeiro que pudesse dar continuidade à herança deles. Seus homens, os homens da casa, morreram, e com ele o nome da família. Que situação que essa mulher estava. Noemi enfrentou o drama da solidão lá em Moabe. Ela não tinha mais idade para casar-se novamente, não tinha mais ninguém a quem recorrer, não tinha sequer um parente para buscar uma ajuda. Ela estava absolutamente só, sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem esperança, sem herança, sem lenço nem documento, sem nada. Às vezes eu paro e me jogo lá para Moabe. Hoje em dia a mulher fica viúva, ela vai lá, vai no INSS, entra, faz um pedido lá, procura um bom advogado, faz o pedido, tem uma pensão, dá para suportar um tempo. Isso quando ela não tem outras fontes de renda. Nesse tempo não era simples assim. Amada igreja, o enfrentamento das crises é melhor do que a fuga das crises. Se você está em crise na sua vida, enfrente, baseado e embasado em Cristo. Nenhum ou nem todos fugiram de lá, mas essa família que fugiu não encontrou alento, e se encontrou a morte. Os planos dos homens, fora da vontade de Deus, são frustrados. Todas as vezes que tomamos decisões sem estar pautados nas coisas de Deus, os nossos planos vão ser frustrados, ora mais, ora menos. Tomar decisões sem consultar a Deus e sem seguir orientações é fazer escolhas para o desastre. Nossa confiança precisa estar no provedor mais do que na provisão. Quando Deus me chamou para vir para o seminário, a gente tinha uma empresa, e quando eu falei assim, nós vamos para o seminário, o salário meu foi para R$500, 3 bocas nervosas, uma esposa amada, mas não estava trabalhando. A gente precisa confiar mais no provedor do que na provisão. A provisão quem dá é Deus. Quando as coisas nos faltarem, precisamos nos alegrar em Deus, como o profeta Abacuque diz lá em Abacuque 3, de 15 a 17, que ainda que falte qualquer coisa, ele está pautado, ele está firmado no Senhor, que é provedor. O dinheiro, amados, não é o refúgio seguro, ele não nos livra das doenças, ele não nos livra da morte. As decisões precipitadas nos prendem por mais tempo que nós gostaríamos. Essa família saiu para fugir de uma crise, mas esse tempo foi mais longo do que eles planejaram. Tem um comentarista que diz que o verbo usado aqui para a palavra saiu, denota que ele planejava um retorno em breve, mas o tempo não foi suficiente. Eles ficaram ali e foram acometidos de enfermidade, eles morreram. A casa de Noemi foi assaltada 3 vezes pela morte. Noemi ficou em Moabe quase 10 anos, e nesse tempo ela colecionou essas perdas. O livro de Ruth, apesar de descrever com cores bem fortes
os desastres sucessivos dessa família, os desastres sucessivos que caíram sobre a cabeça de Noemi, revelam também que Deus jamais vai desperdiçar o sofrimento na vida do seu povo. Anote isso no teu coração. Deus jamais vai desperdiçar o sofrimento na vida do seu povo. Deus tem propósitos. O sofrimento de Noemi parece até insuportável. Quando nós nos colocamos no lugar dela, nós percebemos isso. As circunstâncias parecem injustas e as perguntas parecem sem respostas. São nessas horas que precisamos aprender a descansar na providência amorosa do eterno Deus. É quando você não vê resposta, é que você precisa descansar sobre as asas deste Deus, que é maravilhoso. É quando parece que não tem resposta, é que nós temos que estar debaixo de toda a providência de Deus. Porque atrás de cada providência, até mesmo feia, carrancuda, que Deus nos apresenta, esconde ali uma face sorridente de um Deus misericordioso, a qual esse livro vai apontar, eu acho que é para o bisavô do nosso Senhor. Amados irmãos, em Cristo nós somos capacitados a fazer escolhas. Em Cristo nós temos o perdão. Em Cristo nós temos a alegria de sermos amados. Em Cristo nós aprendemos a fazer escolhas certas. Em Cristo nós somos pautados para que as nossas escolhas reverberem o amor dEle. É em Cristo que nós aprendemos essas coisas. Talvez o nosso coração seja assaltado da tristeza, porque estamos perdendo consecutivamente, estamos tendo que pular de galho em galho. Às vezes nós estamos assaltados por situações de crise, de pobreza, de enfermidade, mas o que nós temos que fazer é levantar a nossa cabeça e olhar para o autor e consumador dos nossos dias e falar: Senhor, eu sou teu, e sendo teu eu lhe peço, tem misericórdia de mim. Isso não é uma oração de passe que você vai ter seus problemas aniquilados, mas uma coisa é certa: o seu coração vai se encher de paz, o seu coração vai encher-se de alegria, de certeza, de convicções, que o Senhor está no controle da sua vida. E é somente quando o Senhor está no controle das nossas vidas que nós somos capacitados a caminhar com passos fortes, firmes, determinados, sabendo que é no Senhor que morreu naquela cruz que eu tenho minha garantia. Se é que você tem essa garantia, se é que você entende essa garantia, se é que você quer essa garantia. Então que Deus, na sua infinita bondade, nos ensine a fazer escolhas. Quando você tiver que fazer alguma coisa, não faça como aquele louco narrado lá no Evangelho, dizendo: amanhã eu vou fazer isso, vou em tal lugar, farei isso, farei aquilo. Como diz o texto, louco, hoje te pedirão a tua alma. Ou aquele que diz que vou fazer negócio, vou ser bem sucedido, e ele diz: não, é se Deus quiser, é se Deus permitir. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tinha uma palavra para você. Ou bem, Ele tem uma palavra para você. O Senhor salva. O Senhor nos salva de nós mesmos. O Senhor salva das nossas frustrações. O Senhor nos salva do nosso achismo, do nosso egocentrismo. E Ele toma o lugar central em nossas vidas. Assim sendo, as nossas escolhas não mais serão perigosas, mas serão abençoadoras, serão maravilhosas e serão abençoadas. Vamos orar? Santo e amado Deus, diante da Tua bondade, nós clamamos misericórdia, que o Senhor inunde o nosso coração com a Tua paz, ensina-nos a fazer escolhas
pelas quais o Senhor esteja no comando, o Senhor esteja no domínio. Não nos permita, ó Deus, agir fora da vontade do Senhor. Abra o nosso entendimento a ponto que entendamos que as escolhas que nós fazemos estão erradas e precisamos voltar atrás. Ensina-nos, ó Deus, a sermos humildes para voltarmos atrás e clamarmos por Ti. Nós sabemos que ainda há tempo, porque estamos aqui, estamos vivos, o Senhor nos permite estar vivos, ouvir a Tua palavra, para que o Seu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.